Também é possível que dentro desse livrinho há também esse propósito de Deus para levar o Evangelho, as boas novas de Cristo Salvadores, que possam também trazer para todos esses povos, nações, línguas e raças a oportunidade deles também conhecer ao Senhor, já que nós vimos nesse Cântico dos Anciãos, em capítulo 5, versículo 9, esse mundo inteiro tem pessoas que vão se salvar até a volta de Cristo. Portanto, esse anúncio do Evangelho também pode estar incluído nesse livro. João aparece novamente na terra. Ele viu um anjo poderoso descendo do céu com pernas que pareciam colunas de fogo, com uma face que parecia o sol, brilhando muito forte, arco-íris em cima da sua cabeça, e homem que segurava um livrinho. Esse livrinho que agora vai ser o tema desse capítulo 10. E colocou sua perna direita sobre o mar e pé esquerdo sobre a terra. E de um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, 7 trovões falaram. Esses trovões falaram o quê? Eles não podiam ser escrito aquilo, portanto, nós não sabemos o que eles falaram. Mas talvez estão já prevendo esses eventos que vão continuar nesse livro do Apocalipse. Vamos agora passar para ver que este anjo com esse livrinho, e João que precisa tomar esse livrinho e comer o livro, como foi o caso de Ezequiel. Mas antes, este anjo que de vista em pé sobre o mar, faz um juramento para o qual aquele que vive para sempre, isto é para Deus, que é os céus e a terra, que não haverá mais demora. Isto é, que as coisas agora vão correr rapidamente para o fim. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, de forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Parece que este mistério, que não é coisa complicada necessariamente, não é coisa que seria difícil de explicar. É simplesmente que o propósito de Deus para a humanidade está agora para se cumprir rapidamente. Então devemos entender isso como aquilo que acontecerá bem no fim, já com a abertura desse, o toque desse 7º trombeta. Depois falou comigo uma voz em que eu tinha ouvido falar nos céus: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Essa ideia do livrinho, que tenha este mistério de Deus, e pedi que esse anjo poderoso que desceu do céu, coberto da nuvem, que ele passe o livro para ele, que deve comer e quando ele come, vai ficar amargo no estômago, vai dar um enjoo terrível. Mas quando ele coloca na boca, parece como mel, muito doce. E parece doce como mel, por quê? Porque está falando, por um lado, que o propósito de Deus em relação ao seu povo, os que creem no Senhor Jesus, aqueles que são separados dos mundanos, como cidadãos do céu, em contraste com aqueles que são habitantes na terra, que para eles é uma maravilhosa notícia que não vai demorar a volta do Senhor Jesus. Por outro lado, vai ser amargo quando a gente pensa como todo aquele povo do mundo, toda a habitação do mundo, que agora vai sofrer esses juízos que Deus vai lançar sobre a terra. Dentro daquela descrição que nós já vimos
no sexto selo, e que foi aberta e você viu quanto pavor que trouxe. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, aquilo que acontece nesse quinto selo, agora que vai acontecer com esses povos, nações e línguas. Em outras palavras, vai alcançar toda a extensão do mundo. Também é possível que dentro desse livrinho há também esse propósito de Deus para levar o Evangelho, as boas novas de Cristo salvadoras, que possam também trazer para todos esses povos, nações, línguas e raças a oportunidade deles também conhecer ao Senhor, já que nós vimos nesse Cântico dos Anciãos, em capítulo 5, versículo 9, esse mundo inteiro tem pessoas que vão se salvar até a volta de Cristo. Portanto, esse anúncio do Evangelho também pode estar incluído nesse livro. Talvez a razão que tem na boca este sabor doce, mas no estômago aquele sentimento de amargura, algo que faz bem mal. Portanto, este pequeno capítulo 10 é um capítulo de promessa, de aspiração para chegar até o mundo inteiro, de antecipação, como também de juízo. Portanto, esperamos que à medida que vamos prosseguir no nosso estudo no livro do Apocalipse, que nós possamos ver esses acontecimentos agora descritos da maneira que João recebeu nas suas visões. Olhando para Apocalipse capítulo 10, de fato nós estamos nesse contexto aqui onde nós vamos ver essa espécie de transição a uma espera com respeito à última trombeta que só vai ser mencionada lá na frente. E no meio desse ambiente de julgamento, nós vemos aí, conforme pudemos ouvir, sobre o anjo poderoso. E é interessante que alguns aspectos assim bastante positivos aparecem aí. Talvez, possivelmente, porque depois de ouvir tantos aspectos ligados ao julgamento futuro e tudo aquilo que vai assolar a terra, a pergunta que deve surgir na mente é onde é que se encontra o contexto da esperança. Lembre-se que esse dualismo apocalíptico vai estar muito claro aqui no livro, mas a ênfase nos últimos textos foi sobre o julgamento que haveria de cair sobre os que habitam sobre a terra. Esse anjo enorme, anjo impressionante, o texto vai mencionar no versículo 1 a nuvem. E depois, na sequência, nós vemos a referência às colunas de fogo. Isso nos leva a pensar naquilo que vamos ver de Israel na sua trajetória pelo deserto, especialmente em Números, como Deus está guiando esse povo com nuvem e com colunas de fogo. E a outra referência que aparece com bastante valor no texto é o arco-íris, que seguramente, se nós estamos nos lembrando do início da Bíblia e alguns dos temas que são discutidos no Apocalipse evocam Gênesis, o arco-íris também apresenta esse sinal de esperança. Portanto, elementos positivos vão mostrar que o Deus que traz o julgamento também é o Deus que apresenta a sua palavra de esperança, sua palavra positiva para essa comunidade de cristãos que continua sofrendo, mas mantém-se fiel ao Senhor Jesus e, portanto, isso traz uma implicação para a realidade da fé em toda a história, especialmente quando pensamos no desfecho do fim. Agora, é muito valioso pensarmos aqui
sobre o livrinho sobre o qual já ouvimos um pouco. Quando nós lemos uma coisa semelhante, conforme foi mencionado em Ezequiel, nós temos apenas uma referência negativa, um livro que fala de ais, de prantos e de sofrimento, porque a ideia era exatamente explicar o sofrimento do povo de Judá na ocasião do exílio babilônico, já que as profecias de Ezequiel estão aí localizadas entre 593 e 571 a.C. Mas nesse novo cenário, o livrinho aparece aqui. E já ouvimos um pouco sobre o teor desse livro. Mas é interessante observar que alguns estudiosos entendem que é possível que esse conteúdo do livro, e a razão porque João vai comer o livro, tem a ver com o fato de que essas palavras devem ser devidamente recebidas e digeridas. Alguns entendem que a sequência do capítulo 10, que é o capítulo 11, o famoso capítulo das duas testemunhas, que possivelmente o conteúdo do livrinho tem a ver com o que aparece aí. Pode ser, nós não temos condição de determinar, o texto não define isso. Por outro lado, alguns estudiosos entendem que talvez seja uma referência à continuidade do livro, que isso possivelmente engloba aquilo que vai do capítulo 12 em diante até o desfecho do livro, também é uma outra alternativa. De qualquer maneira, nós vamos ver que esse livro que anuncia elementos tão negativos, pesados e difíceis de digerir, que é exatamente amargo, conforme nós estamos vendo, também tem esse aspecto positivo, que talvez vai além do anúncio do Evangelho, mas que também vai trazer esses aspectos de esperança, de elementos positivos, já que uma das funções do Apocalipse é trazer também uma palavra de consolo, de conforto e de devido direcionamento de coração e de disposição de vida para essa comunidade da fé. Agora, o que chama a atenção quando a gente chega no final desse texto, um pouquinho mais para frente, é aquilo que vamos ver, que esse livrinho que é comido, que estava na mão do anjo, e quando a experiência de João se estabelece, é dito a ele que ele deveria profetizar de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. E aqui nós vamos ver esse caráter universal do Evangelho que vai surpreender, porque a raiz dessa mensagem é judaica. E no ambiente judaico, a religião se tornou refém do particularismo, a ideia de que a comunidade se bastava a si mesma e construía uma espiritualidade voltada para as suas próprias necessidades. E a ideia universal que nós temos é uma ideia de um grupo de pessoas dominado por um império pagão anti-Deus, tão representado aqui na Roma. Surge nesse contexto a grande palavra de esperança, porque esta mensagem, esta palavra é global, vai atingir todas as nações da terra, e aqui nós temos antecipado esse elemento de que o Evangelho vai atingir todas as nações, que vão receber, sim, o julgamento devido da parte de Deus, mas aqueles que receberam este Evangelho e foram salvos pelo sangue do Cordeiro, vai ter gente de todo povo, tribo, raça, língua e nação, mostrando o triunfo do reino de Deus na vida de pessoas de todos os grupos da terra. Aqui no Rota 66, a respeito do livro de Apocalipse, você com certeza durante esse estudo já deve ter ficado com muitas dúvidas. A gente sempre recebe uma carga muito grande a respeito do fim do mundo, de algumas coisas que já estão na nossa cabeça. Então, quando a gente pensa no fim do mundo, a gente pensa em algumas palavras como arrebatamento, como milênio e tribulação. A nossa intenção aqui nesse estudo do Apocalipse também abordar cada uma delas aqui nessa emocionante viagem por esse livro
tão importante e ao mesmo tempo mal compreendido. E nós estamos aqui com o professor Luiz Saião e também com o Dr. Russell Shedd. Muito obrigado pela presença dos dois aqui conosco para responder às dúvidas sobre a grande tribulação, essa palavra que aparece no capítulo 7 e também aparece aqui no capítulo 10, que nós estamos discutindo neste momento, esse conceito da tribulação, e também vai aparecer em outros textos da Bíblia, né? Essa tribulação causa muito sofrimento para muita gente, porque aparece em Mateus 24, em Lucas 21, também em Marcos 13 e alguma coisa em 2 Tessalonicenses 2 e outros escritos de Paulo e as cartas chamadas as cartas gerais. Eu gostaria de começar com o Dr. Russell Shedd falando sobre a grande tribulação. Dr. Shedd, por que é que nós usamos essa expressão grande tribulação? O que ela tem a ver aqui com o estudo do livro do Apocalipse? Eu acredito que a razão de mencionar essa tribulação como sendo grande é que Mateus 24, lá para o versículo 14, fala do fim. E essa tribulação em que envolverá o ódio de todos aqueles que amam ao Senhor Jesus, que justamente é a razão desse sofrimento que os cristãos vão passar. Essa me parece ser razão, porque o próprio texto usa essa frase, a grande tribulação, diferente de qualquer outra que já houve ou haverá, além daquela que nós percebemos em esta frase, a grande tribulação, que nós encontramos referida aqui em Apocalipse capítulo 7. Bom, grande tribulação, a gente imagina que é um negócio bem complicado, bem grande, bem intenso, não é, professor Saião? Afinal de contas, essa grande tribulação, ela é realmente, como o professor Shedd, o Dr. Shedd falou, um evento futuro, ou a gente pode entender que é grande porque ela dura muito tempo, de repente já está acontecendo nesses 2000 anos de história da igreja cristã? A minha dúvida é se eu respondo isso agora ou deixo para depois, né? A gente vai para a época discutir. Da grande tribulação, de repente. Então, vamos lá. Existe uma ideia importante que a gente pode chamar de teologia da tribulação na Bíblia. E isso está muito relacionado com a constatação de que o nosso mundo rompeu com Deus, afastou-se de Deus. Então, o testemunho da ação de Deus na história da salvação, ele é sempre confrontado com os poderes do mal. Isso está muito claro na história de Israel, quando a gente vê a libertação do povo que sai do Egito. E é por isso que Apocalipse bebe tanto dessas fontes, né? Especialmente de Êxodo e também do livro de Gênesis. E num certo sentido, vamos dizer, na primeira aliança, Israel sempre sofre numa dimensão contra os seus inimigos, que são claramente descritos como ligados ao mal. Essa mesma ideia vai aparecer no Novo Testamento, por isso existe uma sintonia entre Egito, Babilônia, Roma, e agora a gente vê que essa comunidade da fé também é perseguida. E quando o Apocalipse fala sobre essa tribulação, isso faz muito sentido pelo sofrimento que eles passaram ou estão passando desde a época de Nero. E, portanto, num certo sentido, e é bom entender bem aqui, a tribulação tem presença em toda a história da comunidade da fé. Num certo sentido, a tribulação já aconteceu no início da igreja, tem acontecido com a igreja fiel através dos séculos, mas sim, e aí podemos alinhar a nossa discussão com o Dr. Shedd aqui, é que existe uma grande tribulação apoteótica, que tem a ver com esse desfecho do fim, mas é bom a gente entender que a tribulação não é uma coisa exclusiva do momento final e que a realidade da igreja historicamente é muito diferente disso. Bom, mas uma dúvida que me paira na cabeça, que eu tenho particularmente, é quando nós olhamos para a grande tribulação de cristãos que são perseguidos. Quando nós lemos a história dos mártires e nós vemos que há muitas pessoas que sofreram torturas
terríveis. Nós lemos aí a respeito dos primeiros cristãos que morreram de maneiras assim que não dá nem para descrever direito, e pessoas que sofrem até hoje por causa da sua fé, sofrem essa tribulação tão grande. Mas, como foi dito, parece que haverá algo apoteótico, a grande final, aquela coisa assim para fechar tudo. Será que tem algo, Dr. Shedd, pior do que as torturas que nós já lemos que os mártires sofreram ao longo da história, principalmente no período do Apocalipse aqui, sobre o reinado dos Césares romanos? Eu acredito que sim. No capítulo 6, onde nós temos a lista dos selos que estão sendo abertos, antes do sexto selo, que descreve toda aquela confusão no mundo, encontramos uma referência aos mártires e aqueles que já morreram, que estão rogando para que Deus vingue o sangue deles e que eles devem ficar quietos. Essa é a palavra do Senhor para eles através do anjo, para eles ficarem quietos até seus irmãos também serem martirizados. E nós encontramos mais tarde no livro de Apocalipse referências a esse martírio dos santos e o sofrimento que eles passarão. E aí, outra coisa que eu já ouvi muito a respeito da grande tribulação é que Deus, na realidade, quer preservar a sua igreja deste momento apoteótico final que o Luiz Saião descreveu pra gente aqui, que o Dr. Shedd também falou. Parece que Deus não quer que a gente passe por um momento pior do que já aconteceu. E aí vem algumas interpretações sobre a grande tribulação, se ela vai acontecer com a igreja aqui, se não vai acontecer. Já ouviu falar sobre isso, Saião? Sobre essa grande tribulação sem a gente? Eu gostaria de não passar. André, eu vejo que você quer me colocar em tribulação aqui diante dessa pergunta, né? O que acontece é o seguinte: existe no âmbito teológico de tentativa de leitura do Apocalipse, uma discussão sobre a questão do povo de Deus. Esse tema é claramente apresentado quando a gente lê o Antigo Testamento e vê que Israel é povo de Deus, mas Israel não é um povo de Deus fechado. É um povo de Deus no sentido de quem conhece a Deus tem aliança, e não é um conceito exatamente étnico. A comunidade está aberta para todos aqueles que querem entrar e reconhecer o Deus que se revela a Israel. Tinha abertura para o estrangeiro lá? Com certeza, e desde de Êxodo capítulo 12 e 13 isso está muito claro. À medida em que essa graça divina ultrapassa os limites de Israel com a vinda de Cristo e nós chegamos às nações e propriamente à igreja de Cristo, então nós temos essa chamada tensão entre o povo de Deus na velha aliança e da nova aliança. Num certo sentido, existe uma identidade de Israel preservada que aparece em diversos textos ligados à escatologia. Mas essa distinção, podemos dizer, exageradamente radical, onde a gente procura ler cada versículo tentando associar só um ao outro, talvez se esqueça do fato de que dos dois povos Deus fez um. E essa relação de unidade é muito pertinente. Por causa disso, André, muitas pessoas imaginam o seguinte: como há uma expectativa a partir dos textos bíblicos da restauração de Israel, quando a coisa for pegar, quando a tribulação cair sobre a terra, a igreja se afasta, ela é arrebatada, e o sofrimento, a tribulação cai somente sobre os que estiverem aqui. Alguns colocam aí os crentes da segunda divisão, né, que não subiram, e os outros que vão se converter. Uma repescagem. Alguma coisa assim, e somente sobre o povo judeu. O que para mim é estranho é que, primeiro, a característica da igreja do Novo Testamento é passar por tribulação. Segundo, por que Deus vai orientar tanto uma igreja, e especialmente falar, como você mencionou, 2 Tessalonicenses 2, a respeito de uma tribulação que nunca vai alcançar a igreja, vai alcançar futuros judeus que reconhecerão Jesus, o Messias. Então, a maneira como isso é articulado parece ser difícil de encaixar com todos os elementos envolvidos nisso. Por isso, ainda que seria muito preferível a gente escapar da tribulação, eu não acredito que
a igreja vai passar aí a seu desfecho sem enfrentar a tribulação, né? Então eu sou pró-tribulacionista, eu acho que a tribulação é uma realidade importante, inclusive no amadurecimento da igreja na sua trajetória debaixo da ação de Deus. Inclusive, professor Sayão, algo interessante que eu fico pensando se a gente não vai passar por esse grande sofrimento, se Deus quer nos preservar desse grande sofrimento, por que é que aparece tantas vezes na Bíblia um alerta e muitas vezes até o desejo para que o cristão passe pelo sofrimento? Nós vemos, por exemplo, o Dr. Shed, o apóstolo Paulo falando que havia uma espécie de complemento do sofrimento de Cristo no seu próprio corpo. Sim. Jesus diz que nós iríamos passar por aflições, e há muitos alertas na Bíblia. Se isso é dedicado apenas a um grupo específico, parece que não faz tanto sentido essa coisa. Por isso eu pergunto para o senhor, existe alguma alternativa a essa doutrina, ou a essa teologia, a essa linha de pensamento que o professor Sayão explicou aqui para nós, que até para você que quer saber, anote aí, ela se chama dispensacionalista ou pré-tribulacionista. Então, é antes da tribulação. Existe uma alternativa, professor Shed? Com certeza. Tem pessoas que afirmam que Cristo voltaria no meio da grande tribulação, que durará 7 anos ao todo, mas uma parte da tribulação seria 2 anos e meio, 3 anos e meio. E 36 meses, não, são 40 meses. 42 meses. 42 meses, exatamente. Então, eu concordo que a igreja precisa passar como um todo para poder cumprir essa palavra de Paulo em Efésios 5. Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, isso é importante, sem mácula, uma igreja sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Não há dúvida alguma na minha mente que quando a igreja passa por grande tribulação, por exemplo, a igreja do norte da Coreia, que aquela igreja é purificada, ela é santificada, o povo se prepara, ou nega Jesus e sai da igreja, ou ela fica lá e sofre e muda de sua atitude. Uma espécie de vestibular, digamos vestibular, assim. De grande sofrimento que a igreja deve passar. E o livro de Apocalipse parece que confirma isso, especialmente no capítulo 7, que refere-se a essa grande tribulação, como também no capítulo 13, onde o anticristo, a besta, faz guerra contra os santos. Então, o senhor mencionou aqui o que nós chamamos de mid-tribulacionista, ou meio-tribulacionista, que é aquele entendimento que haverá 3 anos e meio de reinado do anticristo, ali o primeiro tempo da tribulação, e no segundo tempo da tribulação a igreja sai, é levada por Jesus até aguardar o julgamento final, a batalha final em que Jesus vai vencer ali. É isso mesmo, professor Sayão? Então, existe um detalhe interessante, porque a discussão pré-tribulacionista ela se fundamenta no seguinte, que Deus não nos destinou para a ira. Portanto, o que é derramado do capítulo 6 ao 19 é entendido que não pode cair sobre o povo de Deus. E então eles fazem a seguinte distinção quando isso é realinhado na posição meso-tribulacionista, meio-tribulacionista, que a ira só acontece na metade segunda da semana. A primeira metade não é a ira de Deus, então é somente a tribulação propriamente dita que atinge o povo de Deus, a igreja seria arrebatada no meio e depois então o derramamento da própria ira de Deus com as pragas cai. Então essa é a maneira de tentar encaixar as duas questões, mas não sei se essa lógica tão calculada necessariamente consegue refletir o texto como um todo, mas pelo menos para quem estuda o assunto é bom entender
as distinções entre as três posições. Então, a pré-tribulacionista, a meso ou meio tribulacionista e a pós-tribulacionista. Mas eu já ouvi, quero finalizar por aqui, aquela que entende que nós já estamos na grande tribulação, até por causa de todo o sofrimento que a igreja passa hoje. É uma interpretação possível entender que o jogo já está acontecendo? Essa ideia de alguns teólogos, eu acho que o Roberto Calvert tem essa ideia de que todo o período, desde que Cristo foi levado à destra do Pai, até sua volta, é um período de tribulação. É claro que algumas partes da igreja sofrem mais do que outras, como já sabemos, no mundo inteiro. Certas regiões onde não há tribulação quase nenhuma, e outras que sofrem muito pela sua fé no Senhor Jesus. Essas diferenças e essa posição que a igreja está passando por tribulação o tempo todo, não me parece que encaixa com o livro de Apocalipse, especialmente capítulo 13, que fala da guerra que a besta faz contra os santos. Bom, então, para relembrar, nós temos a pré-tribulacionista, antes da tribulação, a igreja será levada à mid, a igreja será levada no meio da tribulação, e a pós-tribulacionista, a igreja vai passar, ou os santos passarão por toda a tribulação, e aquela posição que entende que nós já estamos passando pela grande tribulação, que normalmente se identifica com o amilenismo, que você vai ver daqui a pouco. Não perca aqui no Apocalipse, o fim do mundo, a revelação no Rota 66. Amém.